Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Adoramos ao Senhor porque Ele é bom. Adoramos ao Senhor porque temos grandes motivos para adorarmos o Senhor. Temos motivos de sobra, não é? Cada manhã que nós vivemos, que nós acordamos, é motivo de adorar o Senhor. Cada dia nós temos motivo de adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz claramente o tempo em que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, os acontecimentos dessa época. Eu acho assim muito interessante como que o Senhor colocou as coisas todas assim, de uma forma que nós podemos entender a sequência das coisas, né? Mesmo aquela pessoa que não tem muita intimidade com as Escrituras, quantas vezes nós ouvimos essas pessoas dizendo: parece que está no final dos tempos, parece que o mundo está acabando, tem acontecido tantas coisas que parece que Deus está voltando, não é? E são pessoas que não têm intimidade com as Escrituras, com a palavra de Deus. Ainda mais nós que temos em nós o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas, que fala conosco, que nos instrui, que abre, que ilumina os nossos olhos para que nós possamos ver. Então nós sabemos. Você tem realmente consciência de que Jesus está perto de voltar? Que Jesus está voltando? Você tem consciência disso? Você sente que Jesus está voltando? Você sente que essas coisas que acontecem não são naturais? Muitas pessoas e muitas coisas a ciência quer dizer que é natural. Que é por causa disso, aquecimento global, é o sol vai aquecendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. São tantas coisas, não é? Mas nós sabemos que por trás de todas as coisas, ainda que fosse aquecimento global, ainda que a ciência tivesse toda verdade nessas afirmações, nós sabemos que por trás da ciência está uma mão toda poderosa que está movendo todas as coisas. Então, amados, a palavra de Deus, ela já é cientificamente provada de que ela é verdade. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, foi por causa dessa verdade. O Espírito Santo nos convenceu dessa verdade. O Espírito Santo falou no nosso coração que se nós não aceitássemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se os nossos pecados não fossem perdoados, se não fôssemos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós estaríamos perdidos. O Espírito Santo nos convenceu disso. E por isso nós abrimos o nosso coração e aceitamos Jesus e temos a certeza de que o nosso nome está escrito no céu. Que o nosso passaporte está garantido. Que o nosso passaporte celestial já foi carimbado. Glória a Deus. Nós temos essa certeza. Você tem certeza disso? Você tem certeza de que tudo quanto você tem feito é a vontade do Senhor? Que você está andando na presença de Deus? Que todos os seus atos são aprovados pelo Senhor? É o tempo que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor diz em Mateus 24, 37. Jesus estava
fazendo o Sermão do Monte, e ele, para aquele grupo de discípulos, aquelas poucas pessoas, ele estava explicando, eu acho que ele estava explicando as coisas assim, muito de perto, de maneira que eles pudessem entender. Só que essas coisas que Jesus estava falando aqui, não eram para acontecer naquela época. Mas Jesus estava explicando para eles, de tal forma que eles pudessem entender, e aqueles que viessem depois poderiam entender também. Então Jesus estava dizendo, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aquele grupo com o qual o Senhor Jesus estava falando, eles sabiam muito bem. Eu creio que Jesus não explicou muita coisa aqui, porque aquele grupo já sabia, conhecia o que tinha acontecido nos dias de Noé. Como foi a vida daquele povo nos dias de Noé. Então, por isso, o Senhor não falou muita coisa. Nós vimos que Jesus falou o suficiente para que eles fossem remetidos àquela época, para que eles lembrassem o que havia acontecido naquela época. Olha, no final dos tempos, será igual foi lá atrás. Então, eles já sabiam o que tinha acontecido. Então, o Senhor conhecia o povo daquela época. Também ele sabia daquela época. Ele sabia do povo daquela época e da época que ele estava falando e da época futura também. Porque o Senhor sabia do passado, porque ele estava lá criando todas as coisas, e ele estava naquele tempo onde ele estava vivendo como homem, e ele sabia das coisas do futuro, de todas as coisas que iriam acontecer. E Jesus começou a enumerar e a falar poucas coisas a esse respeito de Noé, por causa disso, porque o povo conhecia. Mas o Senhor falou uma coisa, que naquela época a vida social deles era comer, beber, casar e dar em casamento. Então a vida daquele povo, praticamente, isso era mais importante. Eles davam mais valor a essas coisas. Comer e beber. Por que comer e beber? Porque quando a pessoa come muito, bebe muito, se embriaga. E aquilo abre portas para muitos outros pecados. O comer e beber abre portas para muitos outros pecados. E vinha atrás desse comer e beber a prostituição, a blasfêmia, o palavreado, aquele palavreado baixo, né? Tantas orgias aconteciam depois dessas festas, ou durante essas festas, né? Desonras, falta de temor a Deus e uns para com os outros. Então o odor de todo esse pecado, naquela época, subiu até as narinas do Senhor. E o Senhor falou assim, olha, me arrependo de ter criado o homem. O Senhor arrependeu. A palavra diz que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Porque Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem para que o homem pudesse dar glórias ao seu nome e andar na sua presença e ter uma vida digna, ter uma vida boa, ter uma vida tranquila. Deus não criou o homem para viver nessa agitação que esse povo, na época de Noé, vivia e que hoje nós estamos vendo. Então, como nós estamos vendo a vida hoje? Será que tem alguma coisa semelhante ao tempo de Noé? Será que tem alguma coisa que nós podemos dizer assim, isso aqui o Senhor falou e já está acontecendo? Praticamente, amados, tudo está acontecendo. Tudo que Jesus disse está
acontecendo nos nossos dias, para que nós vejamos tanto pecado, tanta inveja, tanta avareza, tanta prostituição, tantos males, tantas maldições, não é? É pai amaldiçoando o filho, são filhos desobedientes, são famílias desfeitas, são famílias, pessoas desonradas. As pessoas não sabem mais honrar e nem dar honra a quem merece. São pessoas desencantadas com a vida, desiludidas com a vida. Por quê? Colocou seus sentimentos nas mãos de outro e não na vida, nas mãos do Senhor, e sua vida veio abaixo. Agora não tem mais esperança, agora não tem mais graça. Então, são tantos os pecados que acontecem hoje, às vezes tem uma cara e atitudes de santo. Mas vai olhar para trás, vai olhar o que está acontecendo atrás. E esse atrás dessas ações, nós podemos ver dentro de casa, nas famílias. Não é? Não é à toa que tem aquela coisa que os pastores, muitos pastores falam, né? Que a família queria trazer a cama e mudar para a igreja, porque ali o pai era uma pessoa muito boa. Eles queriam um pai bom, um pai atencioso, um pai amoroso. E dentro da igreja a pessoa era. Então eles queriam ou mudar para lá, ou fazer alguma coisa que aquele pai continuasse daquele jeito. Então a Bíblia nos adverte que nós temos que ser verdadeiros. Isso está escrito para que nós tenhamos a certeza de que o Senhor quer que nós vivamos na verdade. Que as nossas atitudes sejam uma dentro da igreja, seja a mesma lá fora, seja a mesma no trabalho, no colégio, na faculdade, onde nós estivermos, nós sejamos verdadeiros. Diante de Deus e diante dos homens. O que muitas vezes não acontece. A pessoa tem uma vida num lugar de um jeito, tem uma vida diferente em outro lugar. E o Senhor, onde fica isso? Não é? Não tem. Então o Senhor se arrependeu de ter criado um homem e resolveu destruir aquela geração. Só que, quando eu imagino assim, quando o Senhor olhou e ia destruir aquela geração, ele olhou para baixo e viu um homem justo e reto. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e reto. E a sua família, que entraram na arca com ele. Então Deus deu uma incumbência para Noé, construir uma arca para a salvação dele e da sua família. Para que não acabasse tudo, para que fosse perpetuada a vida humana e também dos animais. Não é? Então você sabe a história. Noé construiu a arca, foi obediente à voz do Senhor. Eu acho que Noé estava mesmo com o coração aberto para Deus. Quando Deus disse assim, olha, construa uma arca assim, 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 deu o modelo, deu as medidas, tudo direitinho. E Noé fez. Sem saber quando que ia terminar, sem saber como que ia começar. Mas ele fez. Ele foi fazer. E eu creio que ele tinha autoridade sobre a sua família porque os filhos ajudaram. E todos eram criticados e zombados por causa disso. Que história de arca, que coisa mais esdrúxula, que coisa mais fora de propósito. É uma arca, mas eles continuaram construindo. Outra vez, será que isso tem alguma semelhança com os nossos dias? Será que a humanidade atual tem necessidade de uma arca? Tem necessidade de um lugar para a salvação? Aquela arca foi construída e eles, com o tempo, o Senhor disse, agora entra na arca. E o Senhor mesmo atraiu
par a par, todos os animais. Entraram na arca. Ainda ficaram na arca 7 dias sem chuva. Eu imagino que o coração deles também, será que eu ouvi Deus falar mesmo? Será que é verdade? O Senhor disse que ia chover, mas 7 dias sem chuva. E eu imagino que ainda nesse tempo, o povo continuava a zombar e a criticar deles. Estavam nessa situação. Mas de repente começa a chuva. O Senhor começa a se mover e a água começa a vir. E quando o povo deu em si, a água já estava alta. Agora eles não podiam mais entrar, porque Deus havia fechado a porta. E a palavra de Deus diz que aquele povo não percebeu quando Noé entrou na arca. O povo não percebeu que aquela família tinha entrado na arca. Eles só perceberam quando a água começou a subir. Não tinha mais jeito. Agora não havia mais salvação para eles. Não havia como eles entrarem. Por quê? Que Deus fechou a porta da arca? Porque eu imagino que Noé abriria. Eu creio que a bondade dele, a justiça e a retidão de Noé ia fazer com que ele abrisse a porta para aquele povo. E Deus não ia admitir. Deus não admitiu isso. Porque aquele povo era um povo zombador, de coração duro, de coração obstinado. Zombavam daquela família que servia a Deus e zombava de Deus. Não acreditava na sua palavra. E Deus não permite isso. Nós sabemos que depois de Noé, a população se multiplicou novamente. Por quê? Deus havia dado uma promessa. Deus havia dado uma ordem para eles. Crescei e multiplicai. Frutificai abundantemente na terra. E eles fizeram isso e a população começou a crescer novamente. Só que a população depois continuou com os mesmos pecados. Eu creio que mais ainda. Longe de Deus. Longe dos ensinamentos do Senhor. Nesse texto de Mateus 24, Jesus falava coisas que eles sabiam. Coisas que eles entendiam, porque eles eram judeus, eles tinham conhecimento da Torá. Eles conheciam o Velho Testamento, a lei. E o Senhor falava coisas que eles podiam entender. Senão não teria motivo do Senhor falar. Mesmo quando o Senhor Jesus falava em parábolas, ele explicava para os discípulos a parábola, mas o povo não ia entender, porque o coração estava endurecido mesmo. Então ele falava de modo que eles entendiam. Irmãos, eu acho tão interessante isso. Se nós buscarmos o coração de Deus, Ele vai falar de modo que nós possamos entender. Se nós buscarmos o coração de Deus para qualquer coisa, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para qualquer problema, o Senhor vai falar. Porque Ele é Pai e Ele fala. E Ele quer o nosso bem. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Ele está perto. Ele te conhece. E mais ainda, Ele te quer perto dele. Ele quer que nós estejamos andando ao seu lado. Hoje, no nosso tempo, nós temos uma arca. Nós não temos uma arca construída como Moisés, como Noé. Estou confundindo os nomes, né? Mas é Noé. Nós não temos uma arca construída como Noé construiu.
Porque o Senhor, Deus, Ele havia feito uma promessa quando o homem caiu. Gênesis 3. De que ele levantaria um que pisaria a cabeça da serpente, mas esta o feria o calcanhar. E depois de Noé, quando o homem caiu da presença de Deus, Deus fez essa promessa. E o Senhor, eu creio, que Ele teria perdoado Adão e Eva se eles tivessem pedido perdão do pecado. Mas eles não fizeram isso. O que foi que eles fizeram? Eles começaram a jogar a culpa um no outro. Adão jogou a culpa em Eva, Eva jogou a culpa na serpente. Não é? Muitas vezes, amados, nós fazemos as mesmas coisas. Nós não queremos assumir o nosso erro. Nós não queremos assumir que nós pecamos. E por isso a humanidade não aceita Jesus, porque se esconde atrás dos seus atos e não quer ter a responsabilidade e nem o reconhecimento dos seus pecados. Quer jogar para frente. Ah, não fui eu não. Eu não sou culpado. Então quer dizer, eles jogam a culpa sobre Deus. Deus que fez todas as coisas, Deus me fez assim, eu sou assim. Mas Deus não fez assim. O Senhor não fez assim. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que seja santo e perfeito diante dele. Então, Deus fez essa promessa em Gênesis 3, e agora, depois de tantas pessoas falarem a respeito do arrependei-vos, a palavra, desculpa, a palavra que estava no coração de Deus para a geração, para todas as gerações. Arrependei-vos, arrependei-vos, volte para o seu Deus. Quantas vezes os profetas anunciaram isso? Volte para o seu Deus, abandone os seus maus caminhos, abandone os seus pecados e volte para o seu Deus. Mas o povo não dava ouvido. O povo não dava ouvido. Se passaram os patriarcas, os juízes, os profetas, os salmistas. E eu me lembro quando nós nos convertemos, as Bíblias tinham 4 folhas em branco entre o Novo Testamento e o Velho. Aquilo quer dizer que 400 anos Deus deixou de falar com o povo. Deus ficou em silêncio 400 anos. É muito tempo, não é? Sem ouvir a voz de Deus. Até que a promessa de Gênesis 3 foi cumprida e apareceu João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mesma palavra do princípio correu todas essas gerações. E agora João Batista pregava com autoridade. Chamava o povo de raças de víbora, porque não queriam se converter dos seus pecados. Será que ele estava errado? Era a mensagem que ele trazia. Arrependei-vos. Arrependei-vos. A mensagem hoje é diferente. Arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É a palavra de Jesus. Depois de João veio Jesus com a mesma palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Por quê? Porque cada vez o homem se distancia mais do seu Senhor. Cada vez o homem quer andar pelos seus próprios caminhos, pelo seu próprio coração, pelos seus próprios desejos, se esquecendo do Senhor, deixando de adorar o Criador, deixando de adorar o Todo-Poderoso. Mas o Senhor quer que todos se voltem para Ele, principalmente a sua igreja. Nós vemos a igreja do Senhor hoje, parece que a igreja está distante de Deus. Parece que a igreja não busca o Senhor. Parece que a igreja não tem aquela comunhão direta com o seu Deus. Quantas vezes a gente ora para pessoas assim? Eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade,
Eu sinto que Deus não é meu pai, eu sinto que Deus não me ama. Por quê? Será que já parou para analisar a sua vida? Será que parou para analisar o seu comportamento? Suas palavras, atitudes, pensamentos? Uma coisa, amados, a palavra de Deus nos dá como policiar os nossos pensamentos. Tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. E olha, nós temos a mente de Cristo, a palavra diz. E se nós temos a mente de Cristo, os nossos pensamentos devem ser de Cristo. Porque são os nossos pensamentos que levam às nossas ações. Controla as nossas emoções e as nossas ações. Então é muito importante que os nossos pensamentos sejam cativos ao poder de Jesus Cristo. Para que a nossa vida também seja. E quando Jesus prega, traz a palavra arrependei-vos e crede no Evangelho, é porque ele sabia que o homem estava precisando de crer. E aqui quando ele disse que os dias, como nos dias de Noé, assim será a vinda, o tempo em que o Senhor haveria de voltar. Amados, nós temos vivido isso dia a dia. Nós temos vivido esses dias, as atitudes da humanidade, a mesma coisa. Só que em Romanos 12 está escrito, olha, não vos conformeis com este mundo, não se amolde às atitudes deste mundo. Não viva de acordo com o mundo vive. Então a igreja do Senhor, nós concluímos, tem que ser diferente do mundo. No seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de viver, na sua comunhão com Cristo, dependendo dele e fazendo a sua vontade. Não vos conformeis com este mundo. Não se amolde, não entre no molde do mundo. Não faça o que o mundo faz. Vá na contramão do mundo que você está certo. Se você entrar na contramão, se ele faz isso, você faz o contrário, então você está certo. Não faça a mesma coisa, porque isso não agrada ao Senhor. Não ande no mesmo caminho. Nos tempos de Noé, eles estavam andando nos caminhos do próprio coração deles. Romanos capítulo 1, ali tem uma relação de pecado. E nós vemos aquilo. Parece que Paulo estava vivendo os nossos dias. Parece que Paulo estava como nós, vendo estas coisas. Mas o que a palavra diz lá? Que Deus os entregou às paixões infames da sua carne, das suas vontades. As suas paixões infames. Coisas horrorosas, coisas absurdas. Mas é isso que está cada hora diante dos nossos olhos. Então, se nós não policiarmos a nossa vida, nós entraremos e cairemos em pecado, porque a nossa mente vai ficar contaminada. É por isso que eu já disse isso aqui. Uma ovelha, ela está branquinha. Para que ela fique suja, ela não precisa de rolar na lama nem na poeira. A poeira vem sobre ela. E ela vai ficando suja, contaminada. Ela não precisa de ir na lama para ser suja. Então, por isso, nós precisamos tomar o sangue de Jesus sobre nós todos os dias. Pedir ao Senhor, em nome de Jesus, me lave, Senhor, me purifique. Toma minha vida, perdoe os meus pecados. Livra-me da contaminação deste mundo. E o Senhor vai fazer isso. E as nossas vestes espirituais estarão limpas. Nós louvamos ao Senhor. Porque o Senhor nos tem chamado. Porque o Senhor tem estado conosco. E nós queremos ouvir a voz do Senhor e viver esses dias, esses tempos na presença dEle. Porque isso é importante. Porque aqui nesse texto de Mateus 24,
diz o seguinte, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o seu Senhor. Jesus disse que nem ele sabia, nem os anjos sabiam a que hora o Senhor viria. Por quê? Porque Jesus estava como homem, como carne. Mas quando ele chegou no céu, ele sabia, porque ele estava glorificado. Mas aqui ele não sabia. Mas ele deixou, vigiai. Então nós devemos vigiar porque nós não sabíamos o dia. Aquele povo da época de Noé não sabia a hora que ia começar a chover e eles não sabiam da consequência. Noé pregou, Noé ensinou, Noé falou, deve ter falado repetidamente a mesma coisa para aquele povo. E aquele povo nem se tocou. A igreja tem falado nesses tempos de tal forma que só não ouve quem não quer. Só não se converte quem não quer. Só não entra no plano de santidade de Deus quem não quer. Porque a mensagem tem sido falada. A mensagem tem sido pregada. Mas os corações estão endurecidos. Eu creio que nunca houve um tempo de que a palavra fosse tão pregada quanto hoje. É no celular, é na televisão, em toda parte. São tantas igrejas, são tantas pessoas que falam. Mas a mensagem de hoje é arrependimento. É arrependei-vos. Por quê? Porque o coração do povo está endurecido como naquela época. O coração do povo está endurecido como quando João Batista estava pregando. Quando Jesus veio. O povo não ouve. Quer dizer, ouve com seus ouvidos, mas não muda nada. Continuam fazendo a mesma coisa. Continuam vivendo da mesma forma. Mas a igreja precisa ser ciente dessas coisas. Porque nós estamos esperando Jesus voltar. E o desejo do meu coração é que nenhum de vós fique para trás. Nenhum fique para trás. Jesus disse que não quer perder ninguém, nenhum daqueles que são seus. Amados, é tão bom a gente ter essa certeza de que nós vamos morar com o Senhor. Nós vamos morar com o Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Por isso Jesus disse em Marcos capítulo 1:15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Sonda o seu coração. Veja o que é que o Senhor traga luz sobre você e fala assim, olha, isso não está certo. Isso aqui precisa ser mudado. Esse caminho está errado. Essas atitudes estão erradas. Veja o que o Espírito Santo está falando com você, porque eu tenho certeza que ele fala. Porque essa é a vontade dele. Jesus, eu acho esse amor tão lindo, tão perfeito, tão completo. A palavra de Deus diz que o Senhor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa é a arca da salvação. A verdadeira arca da salvação é essa, Jesus Cristo. O povo não percebeu quando Noé entrou na arca. E o mundo vai perceber porque vai sumir muitas pessoas no mundo. Então eu creio que eles vão perceber quando o Senhor buscar a igreja. Só que, quando isso acontecer, o tempo da graça acabou. E como para aquela população da época de Noé, a população atual também não terá mais oportunidade. A porta será fechada. Não terá mais jeito de entrar. Então o Senhor disse hoje, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Porque a gente vê muitas pessoas andando de tal forma, assim, parece que
não está entendendo nada, ainda que entra num ouvido, como dizia minha mãe, entra num ouvido e sai no outro, e não faz o efeito necessário, parece que o povo está andando assim. E diz que vai morar no céu. E diz que está em caminho para a glória. Amados, Jesus disse, vigiai. Como que é uma pessoa que vigia? Está atento, está de olhos abertos, está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Se uma pessoa perto de mim cometeu um erro, eu não quero cometer o mesmo erro, porque eu sei que vai ser ruim. Se foi ruim para aquela pessoa, vai ser ruim para mim. Então eu não quero cometer a mesma coisa, não quero fazer a mesma coisa. Isso é vigiar. Se você vê que aquele que está do seu lado, se você está vendo que ele está fazendo coisa que não é boa, e que a consequência dos seus atos não são boas, não faça a mesma coisa. Porque também não vai ser bom para você. Então, ouça a voz do Espírito Santo quando fala com você. Não ande nesse caminho. Não faça isso. Olha, isso não está certo. Mude essa ou aquela atitude. Não faça dessa forma. Ou não deixe de fazer isso ou aquilo. Às vezes o Senhor fala, leia a palavra. Ah, não, Senhor, agora não. Olha, busca a minha face. Não, Senhor, agora eu tenho outra coisa para fazer. Agora eu tenho que ir a outro lugar. Não, agora eu estou sem tempo. Agora eu não posso. Amados, nós podemos falar com o Senhor 24 horas por dia no nosso coração. A oração não é só aquela que nós estamos em joelho no nosso lugar secreto, não. Não é só essa oração que é válida. Aquela que você faz no seu coração é válida. Então você pode estar na presença do Senhor, clamando ao Senhor, durante todo o dia. Durante todo o dia você pode buscar o Senhor. Pode estar em comunhão com Ele, ouvir a sua voz, ouvir a voz de comando que Ele dá. Assim como Noé ouviu a voz de comando do Senhor. Faça. Agora eu te falo. Não deixe o tempo passar sem consertar com Deus. Hoje nós vamos celebrar a ceia agora. E eu te convido, prepare os seus elementos para participar conosco. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Deixe o Espírito falar com você. Deixe o Senhor te conduzir. Ouça a voz do Espírito. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Até que tem muita gente que se arrependeu. Disse, eu fiz isso e aquilo e me arrependi. Mas não creio na palavra. Muitos creem na palavra, Deus falou isso, ou aquilo, aquilo outro. Mas não se arrepende do seu modo de viver. Não se arrepende dos seus atos. Do seu caminhar fora da presença de Deus. Cuidado. Porque os pecados cometidos no Novo Testamento, eles são muito mais fortes do que no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento diz, olho por olho, dente por dente. Não é? Mas a Bíblia diz assim, olha, se você olhar para uma mulher com olhos impuros, você já pecou com ela. Só de olhar. Por quê? Por causa do pensamento. Foi o que eu disse. Deixe Deus mudar os seus pensamentos. Então você vê que é muito mais sério. Então o Senhor exige um nível de santidade muito mais elevado. Porque Jesus Cristo é o nosso padrão de santidade. E olhe para Ele. Olhe para Ele. Veja a vida que Jesus Cristo teve aqui na terra. Veja a grandeza da sua santidade. E Ele é o nosso modelo. Ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Por que Jesus disse isso? Porque Ele nos vê a semelhança dEle, a imagem dEle. E se Ele é assim, logicamente que aquele que foi feito igual a Ele tem que ser da mesma forma. Ele quer que seja. Então, entre na presença do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Receba do seu amor para que você possa receber o seu perdão.
Participe da mesa do Senhor. Peça a Ele perdão. Deixe que Ele se mova no seu coração. Deixe que Ele se mova na sua vida. E participe da mesa do Senhor. Em glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Adoramos ao Senhor porque Ele é bom. Adoramos ao Senhor porque temos grandes motivos para adorarmos o Senhor. Temos motivos de sobra, não é? Cada manhã que nós vivemos, que nós acordamos, é motivo de adorar o Senhor. Cada dia nós temos motivo de adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos